Amém. Abre seus portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sarando Feridas, e é claro que nós sempre convidamos nosso mentor-chefe, querido Espírito Santo, para que ele tenha aqui toda a unção e autoridade para falar conforme o querer dele, com a unção e sabedoria que ele tem nos dado. Vamos convidar ele? Senhor amado Espírito Santo, seja muito bem-vindo, juntamente com todos os mentores espirituais das regiões celestiais. Torna a nossa mente, a nossa kavaná, verdadeiramente com sangue carmesim, Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então, o tema hoje está muito poderoso. E é claro, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ative o sininho, se inscreva para que outros conteúdos que já estão para vir, você seja notificado e contemplar as maravilhas do Pai. Hoje o tema é poderoso. O que é pão diário? Bom, sabemos que existem muitas formas de pão diário, mas hoje eu quero falar algo especial para você. Vamos para Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, a versão que eu estou trabalhando é essa, tá? A King James atualizada, gosto bastante dela. Dá-nos hoje o pão nosso diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Aqui nós vamos entender pelo Senhor Jesus Cristo que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E como é que eu estou tratando o meu pão, que é Jesus, e o diário que ele deixou para mim, para você, das 24 horas. Então, a dica que eu dou: o que é o pão? Ele tem ingrediente, vitaminas, recurso, saúde, cura, sacia a fome, alegria, equilíbrio, abastança, satisfação. Eu coloquei algumas sugestões, mas você pode desenvolver outros nesse pão. E o que é o diário? É o dia, é as 24 horas. Como eu vou me alinhar durante as 24 horas? Vai ter o horário do descanso, o horário do lazer, o horário do estudo, o horário da meditação, o horário de estar na mesa com a família, o horário de você parar tudo e desligar, ficar só com o Senhor Espírito Santo. Que mais? E principalmente, queridos, estarem que em propósito, em aliança com o Pai. Tem todas as 24 horas um tempo disponível. Então, o que eu estou trabalhando nesse diário? Será que eu estou bolorando ele, mofando, botando as parteleiras e deixando para depois, procrastinando? Ou estou trabalhando o corpo de Cristo de uma forma com carinho? Assim como na mesa tem o pão de cada dia, ele também nos ensina a perdoar e ser perdoados. Então, para eu avançar em muitas coisas, eu tenho que tratar esse pão com todo zelo, com o amor do Senhor Espírito Santo, o qual se faz aqui presente. Então, como você está cuidando desse pão? Num armazenamento certo, numa temperatura certa, ou que ele vai mofar, vai criar fungos e bactérias, que são as contaminações do dia, muitas vezes envolve com pessoas que não são boas, você ouve o que não é bom, você consome com os seus olhos aquilo que não é agradável, você ingere coisas que podem fazer o seu organismo sentir sintomas espirituais e vir para o plano físico. Observe que nessa oração tão poderosa que é a do Pai Nosso, o Pai Nosso que está no céu, Ele está nos santificando do pão que é Jesus, que levou em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para tudo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que eu trato Jesus? Simplesmente como uma figura religiosa?
Ou trato da minha kavaná porque eu sou a consciência de Cristo? Você já pensou que você tem a consciência de Cristo? A mente de Cristo? O favor de Cristo? Então, quando você está falando mal de Jesus, você não está falando mal dele. Você quer saber de quem você está falando? De você mesmo. Então, quando você olha para a imagem de Jesus e critica-o, debocha-o, escarnece e fala tudo que não deve, você está falando para você mesmo. E entristecendo o Consolador que deixou aqui para nós. Aí esse pão diário do dia a dia de você das 24 horas está lhe trazendo maldição. Aí vem ansiedade, inquietação, medo, insônia, começa a aparecer coisas no corpo que não é comum. Tudo isso porque não trata de Jesus na honraria que ele tem que ser. Falamos em tanto devocionais e pão diário, pão do dia, não sei o quê. Mas quando você fala mal deles, você está falando de você mesmo, porque nós somos um só com o Senhor. Independente do credo religioso, da cobertura que você está, nós temos o DNA do Pai. Se temos o DNA do Pai, nós temos do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. Façamos o homem à imagem e semelhança. Perdoa-se. Perdoa-se para ser perdoado. Não passe nesse pão com manteiga de qualquer forma. Pense que é o próprio Yeshua, Jesus, a sua essência. Então, como eu estou com esse pão? Como eu estou degustando ele? Como eu estou compartilhando do meu diário das minhas 24 horas? Eu estou cuidando ou estou simplesmente jogando fora com fofoca, com picuinha, com mazela, que não vai levar a nada? Você já parou para pensar? Uma palavra tão poderosa, mas muitas das vezes desprezada por nós mesmos. Então, quando eu critico mal, falo mal, eu estou me criticando, não estou com satisfação. Então, quando você tem o pão diário, Jesus na sua mesa, bem compartilhado das 24 horas, eu quero ver com problemas que você não vai solucionar com muito mais leveza. Marido, filhos, cônjuges, escolas, boletos bancários, compromissos, você vai realizar com muito mais excelência. Por isso, o que você está guardando esse pão? O que você está olhando para esse pão e como você age? Aquilo que você fala é aquilo que você emana para o universo. Se você reclama, é mais do mesmo. Se você glorifica, vai vir mais do mesmo. Então, cuide do pão diário, que eu sou o pão vivo que desceu do céu, o próprio Jesus. Se você cuida do pão na sua mesa, com um lanche, com um café, com um suco, é assim Jesus. Cuide dele, junto com o Espírito Santo. Jesus, o Rei da Glória. Vamos orar? Pai, eu te louvo a Deus e te engrandeço. Vamos cuidar desse pão que é Jesus, Pai, do nosso diário. 1 minuto, 2 horas, 5 horas, 15 horas, 18 horas, 24 horas. E que esse pão não venha ser fermentado com as mazelas, com as mesmices, com a Pai, rejeição, submissão, vitimização, procrastinação. Mas que o pão diário de Deus seja, Pai, com qualidade, vitaminas do corpo, da alma e do espírito. Que o Espírito de Deus possa tratar cada vez mais seu coração pelo poder dele e por ele são todas as coisas. A dica que eu dou, antes de você se deitar, leia sempre uma palavra do Senhor. Mas a dica mesmo que eu dou, que muitos irmãos já estão se adaptando, estão fazendo e tendo resultados, é você ler o Salmo 139 e não pegar mais em nada tecnológico e você vai ter respostas. Mas leia com fé, crendo o recebereis.
E assim você vai desenvolver coisas do seu pão diário, que é Jesus, com muito mais amor e carinho. E para as pessoas que estão ao redor, da sua rede social, da sua comunhão, da sua comunidade, do seu network, com muito mais benevolência. Pai, que a graça, a comunhão do Pai Eterno, brilhe e blinde as vossas vidas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Santo Senhor dos Exércitos possa cada vez mais fazer com que o seu pão diário tenha saúde, tenha qualidade e o sabor essencial do Salvador Celeste, o Rei da Glória. Um beijo forte para vocês e até mais na Shalom, Senhor.